Meus amados irmãos e irmãs, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre nós nesse dia tão especial. Dia reservado à santificação, à exaltação do Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo aí da sua casa, eu aqui da minha, e juntos nós vamos adorando ao Senhor com a leitura das Escrituras, a oração, com cânticos, e assim a nossa casa, o nosso lar, se torna uma extensão da igreja para adoração em família, até aquele dia reservado pelo Senhor, onde nós nos ajuntaremos e todos juntos em um só lugar, tipificando o povo do Senhor reunido, nós adoraremos ao Senhor nosso Deus. Meus amados, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e o objetivo da escolha foi em relação ao que nós estamos vivendo. E nessa manhã, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos dar sequência no capítulo 9, a partir do versículo 7, onde nós vamos estudar a segunda parte da quinta trombeta e a sexta trombeta também. Na quarta-feira, com a graça de Deus, nós fizemos a primeira parte da quinta trombeta. E agora a segunda e assim, se o Senhor permitir, a sexta. Então, eu peço que você, que já está com a Bíblia aberta, que já leu também o texto, acompanhe, por favor, a leitura que passo a fazer do capítulo 9 de Apocalipse, a partir do versículo 7. E diz assim a palavra de Deus. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata
de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nesta manhã. Oremos. Deus bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, por meio do teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente, fala ao nosso coração, transforma a nossa vida, dá-nos segurança, paz no Senhor, força e o poder do teu Espírito Santo para vivermos a vida cristã, glorificando o Senhor, adorando o Senhor neste mundo que está debaixo do teu governo, que tem recebido manifestações claras da presença do Senhor, da ação do Senhor como Criador, como soberano e como reto juiz. Tenha compaixão de todos aqueles que estão vendo, ouvindo a tua palavra e opera conversões segundo o teu querer e a tua vontade. E a nós, crentes no Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus, olhos e ouvidos atentos, coração quebrantado e obediente. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o sétimo selo, então, que é a segunda parte da quinta trombeta e a sexta trombeta. Bom, tanto a quinta quanto a sexta trombeta descreve, então, as forças demoníacas que estão desencadeadas por Satanás, que é o seu rei, aquele que sob o governo de Deus, governa sobre essas forças demoníacas para atormentar as pessoas. Mas é importante lembrar que é um tormento somente para as pessoas que não têm o selo de Deus, somente para as pessoas que não foram convertidas e que não estão seladas com o Santo Espírito da promessa. Apenas para fazermos uma conexão do estudo de quarta-feira com o de hoje, os versículos 3 e 4, eles assim nos dizem: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, esta fumaça que vem do abismo, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, a simbologia com o escorpião. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, estes gafanhotos, eles são seres demoníacos, diabólicos, e toda a ação deles é para causar tormento na vida de homens pecadores, não convertidos, ímpios, que odeiam ao Senhor. Mas estas manifestações têm como objetivo confrontar os ímpios em seu coração e levá-los a conscientizar que eles precisam de Deus, mas eles não reconheceram isso. Esses gafanhotos, então, eles emergiram desta fumaça infernal que vem do abismo. Eles não devoram a relva, a erva verde, as plantas, as árvores, como é próprio do gafanhoto na terra fazer, como aconteceu na terra do Egito, quando o povo de Israel estava sendo retirado de lá. Estes gafanhotos, então, que são símbolos, das ações demoníacas, eles então atacam os seres humanos, aqueles que são ímpios e não têm parte no reino do Senhor. Estes gafanhotos, eles ferem os ímpios com seus ferrões e ferrões de escorpiões, tá? Então são demônios que atacam aqueles que não têm o selo de Deus, causando todo tipo de sofrimento mental, psicológico, dores emocionais profundas, mas eles não têm poder para tirar a vida. Pois bem, agora dos versículos 7 até o versículo 12, que nós acabamos de ler,
João ele vai apresentar uma descrição vívida desses gafanhotos, a qual deve ser entendida na sua inteireza, tá? O que eles farão, mas não literalmente. É uma figura daquilo que os demônios farão. Então, João ele deixa muito claro que a palavra gafanhoto aqui usada não deve ser tomada literalmente e sim simbolicamente. Pois essas criaturas, né, ou seja, estes gafanhotos, eles têm, agora, de acordo com o versículo 7 em diante, até o versículo de número 12, eles têm o poder e a graciosidade dos cavalos, né, que estão preparados para lutar. Cavalos de guerra eram cavalos cuidados especificamente para isso, para força e para sua velocidade, porque os ataques eles tinham que ser com muita força e também com muita velocidade. Essas criaturas também, né, melhor dizendo, eles aparecem aqui com a inteligência de rostos humanos, ou de rostos humanos. Eles aparecem como aqueles que pensam, eles calculam como, quando eles vão atacar. Mas sabemos que todo o ataque é limitado por Deus. Estas criaturas também, elas exibem o charme com cabelos femininos, porém terror com dentes de leão. E nós vamos ver daqui a pouco como que isso acontece. Surgem também armados com toda a proteção, ou seja, com as suas couraças, prontos para a batalha. Eles ferroam com caudas de escorpião e estão sob o governo, sob a liderança de Satanás, que é o destruidor. Então, quando nós falamos, ou quando a Bíblia apresenta que estes demônios estão sob a liderança de Satanás, de maneira nenhuma nós temos uma qualidade de poder. Nós temos o Senhor poderoso e ele governa sobre Satanás, e sob o governo de Deus, Satanás lidera estes demônios que estão atuando. Eles têm o mesmo pensamento, o mesmo entendimento e a mesma ação. Então, aqui nós temos um símbolo figuradamente descrevendo essas criaturas demoníacas que atormentam e buscam fazer guerra e subjugar tudo e todos que encontram no seu caminho. Então eles atacam pessoas, eles atacam instituições organizadas como a igreja, outras instituições cujo objetivo é socorrer as pessoas. Eles fazem tudo isso atormentando a mente, o coração, atormentando aquilo que é justo e induzindo os ímpios a combater toda a justiça, toda a retidão, tudo aquilo que é honesto e procede do Senhor Deus. Mas vamos então a uma visão geral dos versículos 7 até o versículo de número 12. Os gafanhotos, eles aparecem então como se fossem cavalos preparados para a batalha. Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Ou seja, haverá ataque e ataque pesado contra todos aqueles que não têm o selo de Deus. É muito interessante você observar como na quarta-feira eu mencionei uma escalada crescente, que ao mesmo tempo é decrescente, onde, por exemplo, as transmissões ou aquilo que é produzido para o entretenimento, né? Ele começou lá atrás, por exemplo, com as novelas, com uma apresentação assim, muito disfarçada do relacionamento das famílias. Hoje, se você for fazer uma comparação, nós temos a relação de pessoas do mesmo sexo, nós temos assassinatos, nós temos roubo, tudo sendo muito planejado. Então, houve um crescimento maligno nessa expansão desse reino, que ao mesmo tempo é uma degradação.
onde as pessoas foram ensinadas a não observar nenhuma malícia. A mente delas foi conquistada, o coração delas foi conquistado, e agora está num nível terrível de degradação, onde as pessoas estão trazendo para as suas vidas aquilo que é ensinado. Então, estes gafanhotos, eles se apresentam assim como cavalos, porque eles estão preparados para atacar com força todos aqueles que não têm o selo de Deus. E nós estamos vendo as pessoas ao nosso redor vivendo num estado de degradação terrível, moral, espiritualmente nem se fala, né? Eles já ignoram a Deus, são inimigos de Deus, estão escravizados, morrendo, não têm saúde física, muitos não têm o que comer em casa, mas têm aparelhos de celular ou aparelhos computador, estão todos dominados por esse sistema aí. Eles estão sendo duramente atacados e cada vez mais escravizados. Bom, também eles trazem coroas parecendo de ouro. Esses animais diabólicos aqui, que João dá a eles o nome de gafanhotos, né? Eles trazem coroas parecendo de ouro, ou seja, eles atacam como se fossem vencer. Eles estão fazendo um ataque duro, direto, porque no entendimento eles obterão a vitória. Deus não concede a estes demônios, não concede a eles nenhum tipo de onisciência, nenhum tipo de visão daquilo que irá acontecer. Qual é o resultado da obra que eles farão? Isso pertence somente a Deus. O futuro somente a Deus pertence, tanto aos crentes quanto aos incrédulos também. Satanás já sabe que está condenado, os seus anjos já sabem que estão condenados, mas é vedado a estes demônios e a Satanás quem são os eleitos, quem o Senhor irá converter desses que ainda estão sem conversão. Então os ataques demoníacos, eles são com toda a força, com todo o ímpeto, e eles pensam e atacam como se fosse vencer. Coroas parecendo de ouro. Então o ouro, ele simboliza triunfo, mas eles têm apenas aparência. A única coroa de ouro puríssima é a do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos concederá, por graça e misericórdia, esta coroa também. Mas ainda, um terceiro ponto aqui, eles se mostram com rostos humanos, tá? Então, olha, versículo 7 ainda. Na sua cabeça havia coroa parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, ou seja, rosto humano, indicando aí a inteligência, indicando aí a sagacidade, discernimento, né? Como conquistar, como que nós vamos atrair as pessoas. Então são criaturas demoníacas com habilidades de seres humanos com o fim de infligir miséria às pessoas que se rebelam contra o Senhor e Criador. Então o objetivo deles, como eu já disse em outra exposição, não é bater de frente. Eles não vão chegar e se apresentar com aquela figura demoníaca, folclórica demoníaca, né? Um ser com chifres, com uma cauda, com um tridente. Os demônios, eles vão influenciando as pessoas, conquistando as pessoas, conduzindo essas pessoas a uma desobediência crescente, para que elas se rebelem contra Deus e contra tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro. Em Romanos capítulo 1, 21, Paulo diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, essas pessoas, estes ímpios, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles sabem que existe um só Deus, que é todo-poderoso. Mas eles ignoram esse Deus e eles ocupam as suas mentes com pensamentos contra Deus. E eles então montam todo um esquema de vida, de conduta, que ofende o Senhor nosso Deus. Eles estão conscientes disso, mas eles anulam
ao conhecimento de Deus e passam a viver de acordo com seus próprios raciocínios. Induzidos por esses demônios, eles passam a viver uma vida completa como inimigos de Deus e odeiam ao Senhor Deus. Quarto, estes gafanhotos também, esses seres demoníacos, eles tinham cabelos, olha aí o versículo de número 8, tinham cabelos como cabelos de mulher e os seus dentes como dentes de leão. Então, cabelos como cabelo de mulher e dentes como os de leão. De um lado, então, eles se mostram atraentes, né? Estão cada vez mais conquistando as pessoas. Mas de outro, eles mostram um ataque feroz. O cabelo como de mulher, é aquela aparência de belo, mas dentes como de leão. Estão prontos, eles jogam a isca, estão prontos para o ataque feroz. O que é que isso significa aqui? O pecado, em primeiro momento, ele sempre parece bonito, aprazível. Eva olha para a árvore, viu que ela era agradável aos olhos. Para uma carne pecaminosa, para uma carne condenada pelo pecado, o pecado ele é sempre atraente, ele é sempre aprazível, ele proporciona alegria e prazer para a carne. Mas essa alegria e esse prazer são condenados por Deus com condenação de morte eterna e infernal. O pecado ele é sempre maligno, ele sempre é mortal e infernal. Então tome muito cuidado. A aparência de correto, a aparência de bom, a aparência de aprazível para a carne é, mas o pecado é mortal, infernal. Então a proposta desses demônios é conquistar as pessoas, cativar as pessoas e aplicar o golpe final. Eva tomou do fruto, que era agradável aos olhos, e morreu, e sentiu o peso da ira do Senhor. Mas ainda caminhando, sim, versículo de número 9, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Então eles tinham couraças, que é essa proteção que o soldado usa para a guerra, e hoje o militar usa aquele colete à prova de balas, né? O som das asas que eles faziam era com o barulho de muitos carros, de um exército gigantesco, e com cavalos correndo a batalha. João, ele procura descrever aqui aquilo que era realidade na guerra nos seus dias, né? Então não tinha tanque, não tinha foguete, não tinha os aviões e todo esse armamento pesado que tem nos nossos dias. Mas aquilo que João viu com respeito aos cavalos, as suas asas e a couraça, isso tudo se aplica à realidade bélica que nós temos nos nossos dias. Então, estes gafanhotos aqui, eles são inumeráveis, representando todas as forças demoníacas que foi permitido subir do abismo, que estão certos da vitória deles, como eu já disse. Mas é uma batalha que enche os corações e almas dos seres humanos de terror. Mas, irmãos, a palavra final sempre será do Senhor e nunca dos demônios. Por mais que eles apareçam aí com esse exército inumerável, por mais que o barulho que João ouviu era de um exército gigantesco, eles não podem fazer absolutamente nada sem a permissão do Senhor. Eles só atacarão aquele número exato que o Senhor permitir. E também a intensidade do ataque, mesmo sendo aos ímpios, não está livre de acordo com o querer e a vontade desses demônios. Eles atacarão com a intensidade e a força que o Senhor Deus, que é o Criador, que é o Senhor de todos os seres humanos e dos demônios, eles só atacarão com a força, com a intensidade que Deus permitir. Então este grande exército é para mostrar que realmente é um ataque gigantesco, de proporções mundiais, atingindo a todos aqueles que o Senhor Deus permitir. A palavra final é a do Senhor. Ele dá ordem para abrir o abismo, ele dá a chave, dá ordem, e ele
também determina o número que vai subir e onde eles andarão e onde ou quais as pessoas eles atacarão. Mas ainda seguindo aí, eles tinham caudas e ferrões. Versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Irmãos, eles têm poder para atormentar aos homens, enchendo o coração deles de pânico e desespero total. Então, as duas imagens aqui, tanto a cauda quanto os ferrões, são usados para o tormento mental, psicológico e sentimental destes ímpios. E por fim, ele tem um rei sobre eles. E tinham sobre eles, versículo 11, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Este anjo que subiu do abismo, ele é identificado como Satanás, e tanto em hebraico como em grego o nome dele significa uma coisa só: destruidor. Ele ataca a justiça, ele ataca a verdade, ele ataca a paz, ele ataca o amor, ele ataca a comunhão, o respeito entre as pessoas, ele ataca tudo aquilo que procede de Deus, tudo aquilo que é vida. Este é o rei destes demônios. Pois bem, dos versículos 7, então, até o versículo de número 11, é um quadro terrível apresentado por João. É um quadro onde João apresenta o que estes demônios já estão fazendo, porque o período de ação deles, ele inicia quando Cristo foi assunto ao céu, quando ele foi elevado para a destra de Deus e abarca até a volta do Senhor Jesus Cristo. E neste exato momento também nós estamos sob essa influência destes demônios. Mas nunca esqueça, é uma ação demoníaca controlada por Deus. Todo o Apocalipse, a Bíblia inteira, e de um modo especial o Apocalipse, revela Deus no trono. Um trono de justiça, de graça, de poder, um trono inabalável. É Deus que reina e que governa todo o mundo criado e que governa toda a raça humana, todos os animais, tudo o que a terra produz, os mares, o universo, o céu e também todo o principado e potestade. Isso está sob o governo do Senhor. Glorifique a Deus, adore a Deus, exalte a Deus que está no trono. Não dê honra e crédito a Satanás e ao império das trevas, aos governos ímpios. Não dê crédito a eles, honra a eles, exaltação a eles. Não dê a estes impérios, a essas organizações, a honra e a glória que é devida única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Tá? Mas, meus irmãos, estes demônios, eles foram enviados para furtar dos homens toda luz, toda justiça, toda retidão. Pecadores não convertidos estão escravizados por todo tipo de pecado, viciados em todo tipo de drogas, álcool, entregues à imoralidade, à idolatria, feitiçaria. Eles não têm paz e são atormentados dia e noite. E no presente momento nós já podemos fazer uma avaliação daquilo que foi, por exemplo, tomando como base a minha data de nascimento, 1969, daquilo que era nesses dias, década de 60, década de 70, década de 80, havia respeito entre as pessoas, havia um padrão moral mais equilibrado no mundo. Faça uma avaliação daquilo que era e que já estava crescendo para a imoralidade e tantas outras coisas com a realidade dos nossos dias. Estes demônios estão por aí. Nós não estamos demonizando a criação, estamos apenas apresentando o que o Senhor Deus, através da Escritura, diz que é fato, ordenado por Ele, governado por Ele, controlado por Ele. Pois bem, caminhamos então para a sexta trombeta.
versículos 13 até o versículo de número 21, que nós já lemos e faremos menção desses versículos aqui. Então, nos acontecimentos da quinta trombeta, os ímpios buscarão a morte, mas ela não virá. Agora, nos acontecimentos da sexta trombeta, uma terça parte dos homens morrerá. Uma terça parte dos homens será ceifada. Pois bem, vamos então à visão geral dos versículos 13 até o versículo de número 21. O que João revela aqui, daquilo que ele viu, e ele então está escrevendo, é que se realizará uma guerra sem paralelo nos anais da história humana. Nós já sabemos que existiram duas guerras mundiais, que existem guerras entre as nações e até guerras civis. Essas guerras, elas são representadas e anunciadas pelos anjos, né, das primeiras trombetas, da segunda trombeta em diante. Pois bem, havendo essas guerras e havendo todos os sinais que o Senhor tem feito na raça humana desde que Cristo foi para o céu, os ímpios não se arrependem. Eles veem a revelação de Deus na natureza e não se arrependem. Eles ouvem a pregação do Evangelho através da igreja, eles olham para a vida da igreja e eles não se arrependem. Então, uma guerra terrível vai devastar uma terça parte do gênero humano, em consequência da ira divina. É determinação do Senhor que isso se aconteça, ou que isso aconteça. Segundo, neste quadro geral, do versículo 13 até o versículo 21, a diferença entre as guerras mundiais, as guerras primitivas, e esta que está prevista aqui, é a magnitude com a qual as forças infernais atuam. Então, essa é a diferença. Os objetivos da guerra ou das guerras no passado foi um objetivo diferente dessa guerra que é prevista aqui. Porque essa guerra prevista aqui, os demônios estão em atuação. E como que eles fazem isso? Criando objetivos e motivos que não são justos, que não são de defesa diante de uma outra nação. Eles vão instigar os governos, eles vão instigar as pessoas a destruírem uma a outra, sem que haja um motivo justo para aquela guerra. E eles usarão dos mais poderosos e mais terríveis armamento à sua disposição, que é induzir o homem a manusear uma bomba de proporções horríveis. Mas eles farão isso. Os demônios induzirão os governos a ignorarem os tratados e as convenções que têm servido de barreira e têm limitado uma nação a atacar a outra nação. Isso tudo simplesmente passa a ser ignorado. Mas o quadro mostra que esse é o juízo de Deus sobre um mundo que tem abandonado a Ele e sua palavra. O que vai acontecer, o que irá acontecer, é o juízo de Deus sobre um mundo que o ignora, que ignora a sua palavra, que abandona o seu Criador. E de repente você pode estar pensando alguma coisa em termos de justiça. Traga à sua memória que é o ataque mais conhecido: Babilônia de Nabucodonosor contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Um povo eleito que trazia sobre si o nome de Deus, as marcas de Deus, o livramento de Deus, e se tornou um povo idólatra, ignorou a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e Deus trouxe uma nação ímpia contra o seu povo de Israel.
o que vai acontecer com essa guerra é que o mundo ímpio ignora o Senhor. Eles são inimigos e a atuação deles contra Deus é algo demoníaco, de tanto que eles falam contra Deus e o quanto eles amam desobedecer a Deus. Então, uma vez que Deus apresentou toda a revelação que era possível a esses ímpios, todos os sinais que eram possíveis a eles, uma vez que Deus já fez tudo o que eles precisavam antes dessa guerra, Deus então, ele autoriza estes demônios a influenciar estes governos e eles então vão propor esta guerra que será de proporções terríveis e que levará 1/3 da população do mundo. Se nós estamos aí com 7,90 bilhões, 2 bilhões e meio mais ou menos de pessoas. Portanto, meus irmãos, vamos caminhar então, versículos 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Bom, João relata que ele ouviu uma voz procedente do altar, para que o sexto anjo tocasse a trombeta. Esta voz vinda do altar de ouro, ela é uma resposta às orações dos santos, do capítulo 8, versículo 3 até o versículo número 5. Nenhum dos outros anjos que tocaram as trombetas, nenhum deles recebeu uma comunicação, uma ordem direta procedente da própria presença de Deus. João não fala que é Deus que deu essa ordem, mas ele menciona o altar, ele menciona que essa voz veio do altar que está na presença de Deus. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, esta ordem veio direta do próprio Senhor. E o que essa voz dizia então? Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Figuradamente, o rio Eufrates aqui, ele marca a fronteira entre o reino de Deus e o de Satanás, entre a terra do povo de Israel e a terra dos inimigos, a Babilônia e todas as outras nações. Então, este anjo está ali e a partir dali, ele então, ou esses 4 anjos que ali estão, eles são soltos, solta os 4 anjos, para que eles então possam atuar para que essa guerra então aconteça. Versículos 15 e 16. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Olhamos para a parte gramática do texto e a construção passiva do verbo soltar significa que Deus é o agente que ordena a soltura destes 4 anjos. E o número 4 aqui significa um impacto mundial. Tá? Bom, João então, ele menciona ainda o tempo exato para o qual foram preparados. Tá? A hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa claramente que Deus determina o momento e a extensão do castigo que ele confere a 1/3 da raça humana. Aqui nós temos então uma declaração de que uma guerra global explode, na qual tantos piedosos quanto os ímpios são envolvidos ao ponto de morrer 1/3 dos habitantes do mundo. Mas veja bem, esta guerra é a manifestação da ira de Deus contra
contra os ímpios, não contra os crentes. Porém, numa guerra, tá, que atinge duas nações, por exemplo, pessoas justas, os crentes, serão afetadas. Então, nessa guerra de proporção mundial, os crentes que morrerão, eles não morrerão como alvo da ira de Deus contra eles. A ira de Deus contra os ímpios. Mas os crentes sofrerão as consequências desta guerra mundial. Consequências econômicas, as epidemias que acabam surgindo, a falta de alimentos e tantas outras coisas. As consequências de uma guerra atingem os crentes também. Eles morrerão. Mas a morte para o crente, nós já sabemos qual que é o seu conceito. Nós estamos pelo Senhor Jesus preparados para morrer, independente de qual tipo de morte. Mas ainda nos versículos 15 a 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes de milhares. Então, João ele está pintando a guerra aqui em termos dos seus dias, né? Como eu já disse na introdução, com cavaleiros, isto é, as tropas de cavalaria. Então, simbolizam claramente hoje as máquinas de guerra, todos os instrumentos de guerra, toda a inteligência por trás de uma guerra. Está tudo envolvido aqui nessa visão que João tem e retrata como se fossem os cavaleiros. O número de anjos é um número esmagadoramente grande, de tropas congregadas contra a humanidade. João apenas viu este número que ele aqui expressa. Pois bem, os versículos 17 e 19 agora. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causava danos. Ok, até o versículo 16, João, ele descreve o que ele ouviu. Agora, a partir do versículo 17, ele descreve com detalhes o que ele viu. Ele apenas estava ouvindo, mas agora foi permitido a ele ver. Ele viu a cor das couraças, a aparência dos cavalos e a matança de 1/3 da humanidade e o poder destes cavalos. Então vamos aqui rapidamente neles. João enumera então esses três elementos: o fogo, a fumaça e enxofre. São três elementos que apontam para a guerra. No Antigo Testamento, o fogo, melhor dizendo, no Antigo Testamento, ele aponta para guerra. Queimar uma cidade com fogo era o antigo princípio básico de guerra total. Tá? A fumaça que emana do fogo da guerra escurece a luz do sol, polui a atmosfera e sufoca todo ser que tem fôlego. E o enxofre? Ele representa o castigo divino sobre os perversos, como se vê claramente na destruição de Sodoma e Gomorra. Então nós temos fogo, fumaça e enxofre. Fogo representando essa destruição total, a fumaça que sobe do fogo da guerra e o enxofre. Então estes três elementos simbolizam e representam guerra, destruição, desolação. E estas três pragas destroem 1/3 da raça humana, conforme os versículos 15 e o versículo 18. João fala também do poder dos cavalos. É interessante que João relata o poder para matar seres humanos reside tanto na parte dianteira como na parte traseira dos cavalos, ou seja, na boca e na cauda.
A boca dos cavalos, ou suas bocas, né, figuradamente, expelem fogo, fumaça e enxofre. E a cauda assemelha-se tanto a cobra quanto a escorpiões, as picadas deles. E tudo isso é com muita astúcia, muita inteligência. Interessante que João também aqui, no que ele viu, ele não relata que são os cavaleiros que matam, mas os cavalos. Ou seja, para mostrar com mais clareza que é uma visão simbólica que apontam para os demônios que causam esses danos terríveis. São os demônios que induzirão aos homens a planejarem e a executarem a guerra. Por isso, ela vem com uma maldade terrível. Uma guerra, ou a guerra primitiva, os exércitos guerreando entre si, eles não deveriam matar com crueldade. É difícil de explicar isso, né? Numa guerra, mas o soldado não devia matar o outro com crueldade. Na guerra, a vida de um soldado, ela está acima da vida do outro, do inimigo. Mas ele não podia usar de crueldade para matar. Outra coisa, eles também não deveriam deixar os mortos expostos ali. Ou eles permitiam que o exército derrotado viesse para recolher os corpos e então queimar, ou o próprio exército vencedor deveria fazer isso, recolher os corpos para que pudesse então queimar. Era algo que Deus plantava no coração do homem e exigia do homem, mesmo no conflito, mesmo na guerra. Tinha que ter esse respeito, assim dizendo. Nesse tipo de guerra aqui, os demônios que são representados por esses cavalos aqui, eles não têm piedade. Eles vão infundir na cabeça, na mente dos governos que vão propor e entrar nessa guerra, e de todos os homens, eles vão impor crueldade, maldade. Eles não terão piedade. Todo tipo de atrocidade estará presente nessas guerras. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque há um exército grande sendo treinado, tá? Através dos jogos mortais da internet. Os jogos que matam. Eles vão incutindo na cabeça dessas crianças, desses jovens, a ira. Muitos deles estão suicidando. É uma forma de induzi-los à crueldade, à maldade. Faça uma avaliação. Isso procede do Espírito Santo? Isso é um entretenimento, um tipo de entretenimento bom, mas observe que começou com jogos simples. Jogos que, né, eu vou dizer aqui de novo, do fliperama, né, Eduardo? Lá do fliperama, eram jogos simples, mas que já causavam vício. Mas esses jogos foram ampliando e as pessoas foram sendo educadas, principalmente as crianças foram sendo educadas e dominadas, viciadas por esses jogos, e hoje elas não conseguem fazer uma avaliação desses jogos mortais que induzem ao erro. E a realidade da tela é muito grande. É um exército sendo treinado. Preste atenção, eu fecho o parênteses. Versículo 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Pois bem, apesar de todas as advertências de Deus, a humanidade em geral não se arrepende. 1/3, mais de 2,5 bilhões de pessoas morrerão nessa guerra. E o restante que ficar dos ímpios não se arrependerão. Eles se revoltarão mais ainda contra o Senhor, porque eles saberão no íntimo, no seu coração, que eles estão errados. Eles reconhecerão que é um sinal de Deus para que eles se arrependam, mas eles não se arrependerão. Os ímpios continuarão amando o pecado e odiando o Senhor. Essa guerra tem como propósito convencer. É o último sinal que os ímpios precisam
antes do julgamento final. É a última revelação de Deus, é uma manifestação terrível da ira de Deus, mas ao mesmo tempo é uma manifestação muito clara que os homens dependem de Deus, mas eles não reconhecerão isso. Não reconhecerão. E Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32, logo já um pouco depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, talvez 30, 40 ou 60 anos, Paulo escreve o seguinte: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora preste atenção ao que o Espírito Santo nos diz. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Os ímpios, como o versículo 20 e 21 mostra, eles passarão pela guerra, eles serão poupados da morte, eles verão e ouvirão tudo o que Deus tem a falar e a mostrar a eles, mas eles não se arrependerão. É a última ação da misericórdia de Deus, para que eles reconheçam que eles dependem de Deus, que eles não têm nenhuma chance, nenhuma esperança sem Deus. Mas, tristemente, verdadeiramente, o texto diz, e João viu, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. Meus irmãos, eu quero, caminhando para o encerramento, fazer algumas observações importantes aqui. Primeira delas, é preciso ser mais criterioso com os chamados prazeres e privilégios desse mundo, com o entretenimento do mundo, com as coisas que são produzidas pelo mundo e difundidas pelo mundo. Isso envolve tudo: entretenimento, todo tipo de entretenimento, moda, todo tipo de moda, cultura, todo tipo de cultura. Eu tenho visto crentes que não têm um olhar crítico, não usam a lente da escritura, mas o que eles usam é o que a própria mídia coloca como padrão para a escolha. Se a mídia coloca como padrão algo que é certo, esses crentes se submetem, mas ignoram a palavra de Deus. Se você não colocar a palavra de Deus como lente, como filtro, não haverá esperança para você. Então nós temos que ter critérios, sermos muito mais criteriosos com tudo que o mundo produz, porque o que o mundo produz, eles estão sobre a influência, eles não estão possessos de demônios, tá? Não é isso que a Escritura ensina, mas eles estão sobre a indução, sobre a influência desses demônios para atacar a igreja, e não só a igreja, para atacar todos os ímpios. Então, por trás da beleza do cabelo de uma mulher sedutora, ou da coroa brilhante de ouro do conquistador, esconde um gafanhoto com dente de leão e ferrão de escorpião. Não seja tão imaturo, não seja tão desatento, e não abrace tudo que o mundo produz, porque eles estão sob a influência, sob a indução destes demônios aqui para produzir destruição, para levar você a desobedecer o Senhor Deus. Sem dúvida, a maioria esmagadora do mundo trabalha para a destruição dos homens. Não se preocupe, nós estamos vendo aí, correndo vídeos na internet, e é lamentável ver crentes tão desorientados, sem conhecimento bíblico, dando ibope a esses vídeos,
onde a nova era, a nova ordem, o templo ecumênico. Olhe para a Escritura, o que Deus está falando. Não é interpretação de coisas. Quer quantos templos ecumênicos nós temos espalhados no Brasil, quantos outros centros de religiões nós temos espalhados pelo Brasil. Olhe para a Escritura. Deus fará isso. Não é o demônio que fará. Eles são instrumentos nas mãos de Deus. É o próprio Deus que fará. Então tenha cuidado, tenha critério, porque o mundo trabalha para a destruição da própria raça humana. Então reveja as suas escolhas, os seus hábitos, se são bons ou maus, os seus conceitos de envolvimento com o mundo. Aproveito para ajudar você a pensar um pouco. Quantos de vocês não foram para a fila do cinema de madrugada para assistir filme, o lançamento de um filme? E quantos de vocês nesse momento não estão dormindo agora, quando deveriam estar acordados, orando e clamando ao Senhor? Pense nisso, pense nessas ações que muitos têm tido. Aquilo que parece bom se tornará em tormento. Não seja um soldado deste exército. Segundo, todas as coisas que aconteceram e acontecerão estão no controle soberano de Deus. Tudo que tem acontecido está no controle do Rei que reina, que é soberano, que é o Senhor Deus, que criou e controla todo o céu, toda a terra e todo o universo. Mas serão situações de muito sofrimento. Serão situações em que a raça humana sofrerá muito. Se você não é crente, se você tem parentes que ainda não experimentaram a conversão, meu querido, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados, pregue o Evangelho, porque os ímpios sofrerão amargamente. Sofrerão por desobediência a Deus. Portanto, não ignore as exortações apresentadas por Deus através das trombetas. Não ignore o que João ouviu. Não ignore o que João viu. E não ignore o que Deus mandou João escrever. Já aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Terceiro, à medida que essas pragas atingem a terra, as pessoas procurarão as igrejas, mas sem conversão. Quantas pessoas forem atormentadas, elas vão procurar refúgio na igreja, elas vão querer oração, elas vão querer uma negociata com Deus, negociar uma troca com o Senhor Deus, mas não a conversão. Eles não querem reconhecer os seus pecados, eles não querem se curvar diante do Senhor Deus. Então não se iluda com o alto número de pessoas procurando a igreja. Ore pelo conselho, para que o conselho seja um conselho sábio e atue e trabalhe e pastoreie na dependência e iluminação do Espírito Santo de Deus, porque muitas pessoas vão procurar as igrejas numa negociata com Deus, mas não dispostos à conversão, não dispostos a arrepender dos seus pecados. Quarto, mantenha uma vida correta diante de Deus. Como crente, a vida natural do crente, a conduta natural do crente é uma vida de oração constante, é uma vida de meditação na palavra de Deus constante, é uma vida de serviço no culto público, servindo os demais crentes, servindo ao Senhor Deus. A vida do crente é uma vida onde todo dia, ele está preparado pelo Senhor Jesus Cristo para morrer e ser levado pelo Senhor aos braços do Pai. Então é por isso que nós, conselho, pastores, nós assustamos quando nós temos que exortar os crentes. Leia a Bíblia, ore. As igrejas estão vazias no dia de oração, os lares estão vazios sem oração, as pessoas estão vazias sem Bíblia, com um vasto conhecimento secular, mas não conhecem a palavra de Deus, e agora estão como na colônia de férias. A realidade, meus irmãos, dos juízos
não atingirem os crentes como é promessa do Senhor, não exclui uma vida de compromisso cristão. A vida do cristão é uma só, quer esteja em guerra, quer o mundo esteja em guerra ou não, quer nós tenhamos uma despensa farta ou vazia, quer nós tenhamos saúde física ou enfrentando enfermidade, a conduta do crente é uma só em todo tempo, em todo lugar, porque Deus o Pai, por meio de Jesus o Filho, nos habilita aqui na terra a uma vida dedicada a Ele, devota a Ele, de oração, de obediência, de adoração ao Senhor. O crente é preparado pelo Senhor Jesus Cristo o tempo todo para morrer, partir e se encontrar com o Senhor. O crente é preparado por Jesus o tempo todo para servi-lo aqui neste mundo. Nós temos consciência, sentimento de qual é o nosso papel e temos o conhecimento e a consciência de tudo que está acontecendo e acontecerá. Sim, essas coisas são assustadoras, mas no Senhor Jesus nós não nos amedrontamos, no Senhor Jesus Cristo nós não desobedecemos, no Senhor Jesus Cristo nós caminhamos servindo ao Senhor nosso Deus. O livro dos Juízes revela o quanto o povo de Deus desobedecia e quanto Deus os punia. O Antigo Testamento é uma tremenda advertência a mim e a você para não desobedecermos o Senhor Deus. Você, eu, nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida, pelo que nós fazemos, pelo que nós não fazemos, pelo nosso compromisso com Deus. E Deus não aceita nada a menos do que o melhor. Pois em Cristo nós somos capacitados a uma vida que glorifica a Ele. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Meu querido irmão e irmã, avalie sua vida. Talvez você até pensou assim, olha, o conselho podia passar esse horário da transmissão de 9 para 10 horas, com um tempo de dormir um pouquinho mais. Se você estiver fazendo a leitura do que está acontecendo ao redor pela palavra de Deus, você vai entender que o nosso problema não é a pandemia do Covid-19, você vai entender que o nosso problema não é o isolamento social, mas você vai entender que é uma vida diante do Senhor. Então você mesmo, sem o conselho sugerir ou ordenar, devia estar bem cedo de joelhos diante do Senhor, comendo a palavra de Deus e orando e clamando o Senhor misericórdia sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão sendo afetados. Que Deus aplique a sua palavra ao meu coração, ao seu coração e nos renove, pois este é o propósito dele para a sua igreja nesse momento. Que ele, como sempre fez e o fará, nos abençoe hoje e eternamente. Amém. Vamos orar? Deus bendito, a tua palavra é viva e eficaz. Só ela pode nos confrontar, só ela pode nos transformar, só ela pode nos vivificar. E nós precisamos disso. Por isso, ó Deus, incomoda o teu povo, revigora o teu povo, enche o coração do teu povo com o teu Espírito Santo e tua palavra, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Não permita que nenhum de nós negligencie com a vida cristã, com os compromissos cristãos assumidos com o Senhor. Tenha misericórdia daqueles que estão com os olhos fechados, ouvidos fechados. Nós clamamos por essas pessoas, que o Senhor, ó Deus, por graça e misericórdia, como sempre fez e fará, toque no coração dessas pessoas, habilitando-os, ó Deus, a uma vida de compromisso com o Senhor. E que a tua igreja, mesmo em isolamento social, mas não estamos impedidos de orar e de pregar, que façamos isso, anunciando a tua soberania, a tua graça, a tua misericórdia ao mundo todo, por meio do Espírito Santo, que assim o façamos. Oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos assim encerrando essa transmissão. Sugerimos aos membros da igreja que cante louvores, que ore, que adore ao Senhor. E logo mais às 18 horas, temos procurado trazer uma mensagem que tenha uma conexão com aquilo que nós estamos pregando pela manhã. Então, não será novidade se você ouvir uma mensagem que você já ouviu na igreja.
porém reestudada e trabalhada à luz da própria Escritura. Ore por todos nós, ore por esse momento da igreja e que logo mais, às 18 horas, todos estejamos juntos, adorando ao Senhor e sendo edificados pela palavra dele. Um grande abraço a todos e até mais, se o Senhor permitir.